Uau! Olá pessoal, sejam bem-vindos à série do Caminhos que Inspiram. Aqui a gente tem como objetivo contar histórias profissionais que sejam inspiradoras. Oi pessoal, sejam bem-vindos aqui no nosso segundo episódio do Caminhos que Inspiram. Hoje eu tô aqui com o Aleph e ele vai contar um pouquinho pra gente da sua trajetória aqui na Frete. É uma trajetória que tá completando aí quantos anos, Aleph? Olha, eu acho que vai fazer 4 anos e meio, eu acho, hein? Eu sou meio ruim de data aí, mas eu acho que já vai fazer 4 anos e meio. Legal. Se você quiser se apresentar, então, para o pessoal, fica à vontade. Tá, beleza. Então, muito prazer aí, pessoal. Meu nome é Aleph. Tô aqui na FretBras já tem um bom tempinho já, né? Então, comecei aqui como estagiário, virei desenvolvedor, tive uma experiência como tech lead, agora estou como coordenador aqui na Frete já tem, acho que quase 2 anos já que eu estou nessa posição. E em resumo é isso, fiquei um tempo ali como desenvolvedor Android e agora estou nesse desafio ali de coordenar pessoas, que também não é nada fácil, mas a gente está sempre aprendendo aí no dia a dia, tentando melhorar, né, e se aperfeiçoar. É sempre um desafio, né? Cada fase é um desafio. Isso, a gente é movido a desafio, né? Enquanto tem, eu acho que, tipo, as pessoas movidas por desafio, né? Então, quando você tá ali naquela mesmice, você tá ali acomodado ali, eu acho que não é legal, né? Você já tem que pensar em um próximo passo, né? E eu acho que é isso também o que acabou motivando também todos esses saltos, assim, que tive também na carreira aí, né? Legal. Aleph, então vamos lá, né? Você se desenvolveu aqui na Frete, você já contou um pouquinho aí pra gente, e você está construindo uma carreira muito legal e muito bem estruturada aqui, né? Conta pra gente como é que tem sido desde o começo, né? Quando você entrou e até o momento, e também como que surgiu a sua paixão por tecnologia. Certo. Desde novo sempre gostei muito de tecnologia, né? Então, quando criança, na época, gostava de sempre ficar jogando videogame, ficar ali no computador, vendo alguma coisa e tal. E eu acho que essa parte, assim, a paixão por programação foi a consequência desse tempo ali que eu ficava passando ali com tecnologia em si, né? Então, desde a época da escola ali, mexia com fazer sites, blogs, e também no próprio ensino médio, fiz um curso técnico aí de programação, na época era em Java e tal, e acabei que gostei bastante, assim, do curso, e desde então sempre tive o foco, assim, para essa área, assim, de tecnologia, né. Então, na época, mirei muito, assim, a parte de engenharia de software, ciência da computação, acabou que fiz faculdade também, né, nessas áreas aí. Não cheguei a concluir e tal, mas eu acho que, tipo assim, ajudou muito a criar essa bagagem, a aprender, né, que eu acho que hoje é a skill mais importante, assim, dos desenvolvedores, das pessoas. Então, desde mais novo, assim, sempre tive essa afinidade maior por tecnologia e sempre aprendi muito fácil as coisas, né, então acho que também acabou ajudando e impulsionando por ir mais, assim, para essa área, né. Legal. E conta pra gente, então, também um pouco, você entrou aqui na Frete como estagiário, né? Isso. E aí você foi desenvolvendo e foi assumindo outros papéis e outros cargos. Conta pra gente também um pouquinho de como é que foi essa sua trajetória desde o começo, né? Como que você encontrou a Frete? Como que surgiu a oportunidade de estágio? Certo. Na época fazia faculdade em Catalão, e ali em Catalão a gente não tem tantas empresas de tecnologia, né, igual é aqui em São Paulo, né, então na época eu ainda morava em Goiás, e lá a gente tinha pouquíssimas empresas de tecnologia. E aí ali no curso de Ciência da Computação a gente sempre via falar, né, FretBras tá fazendo tal coisa, tinha alguns colegas ali que trabalhavam já na FretBras na época, e aí sempre foi o objetivo ali meu, pô, eu quero entrar no mercado de tecnologia, então qual empresa ali que eu preciso mirar ali e focar para conseguir entrar, né? Então na época era a FretBras que mexia com essa parte Android, que eu gostava bastante ali, sempre
estudei front, back, mas a parte Android foi a que eu mais gostei. Então, era ali em Catalão, era a empresa que tinha oportunidade para poder entrar e me desenvolver, né? Então, sempre ficava de olho ali nas vagas e tal. Até a primeira vez que eu tentei entrar na FretBras foi como para uma vaga de back-end. Então, lembro que mandei um e-mail pro LG, o CTO hoje, né? Mas na época eu mandei um e-mail para ele lá falando que queria entrar, não sei o que era esforçado, conseguia aprender rápido as coisas, mas acabou que não deu certo. E aí, futuramente, surgiu essa oportunidade ali de ter uma vaga Android ali na equipe. E aí, acabei me preparando, estudando, tive a ajuda também de algumas pessoas também lá na época. E aí, acabei entrando e foi desenrolando, né? Mas esse foi o pontapé inicial, assim, né? Foi o porquê, assim, da FretBras, o porquê de ter entrado, foi por conta das oportunidades que eu poderia ter ali dentro de onde eu estava, do contexto que eu estava inserido ali, né? Então, assim, todo mundo sabe que hoje existe mais demanda por profissionais de tecnologia, né, do que profissionais disponíveis no mercado. Tem muitas movimentações também nessa área. E aí, quando a gente olha para a sua trajetória aqui na Fret, a gente vê que você vai na contramão, né? Disso que a gente costuma ver. Então, você apostou aí por trilhar uma carreira mais sólida aqui na Fret, que é diferente desses outros talentos da área de tecnologia, né? Que costumam aí mais trocar, assim, de área. E aí, por que você escolheu trilhar essa carreira mais sólida e com maior estabilidade? Conta um pouquinho pra gente. Tá, beleza. Então, minha carreira basicamente foi aqui e na Isinvest, né? Na época eu fiquei, acho que 10 meses na Isinvest. Então, eu tava em Catalão, fiquei lá 1 ano e 4 meses, eu acho. Aí eu queria vir para São Paulo, porque tinha vindo em alguns eventos aqui e vi que a tecnologia se desenrolava muito aqui, né? A gente tinha grandes empresas de tecnologia aqui, então isso me brilhou os olhos e fez eu querer vir para cá. E na época a gente estava só em Catalão, não tinha equipe de tecnologia aqui, então eu falei assim, pô, eu quero ir pra lá, então eu acabei na época vindo para Invest, depois voltei e tô aqui desde então, né? E tipo, muito do que me faz ficar aqui, eu acho que é relacionado à cultura, né, da empresa, né? Às vezes a gente pensa, vou para aquela outra empresa ali, porque, sei lá, me ofereceram um bom salário, e é isso, né? Não olha muito assim o que tem por detrás, sabe, da empresa em si, né? E eu gosto muito assim da cultura que a gente tem aqui, né? Então a gente tem liberdade para inovar, para participar de decisões. Eu acho que reconhecimento também, né? A gente sempre tive reconhecimento assim dentro do que eu estava atuando. Então isso acabou que sempre me motivou a querer ficar aqui, e até tipo assim, olhando para os desafios que a gente tem muito desafio e a FretBras ainda é muito, vamos dizer assim, pequena frente ao tanto de frentes que a gente pode inovar, sabe, dentro do mercado assim, de logística, né? Então a gente tem o nosso reconhecimento e tal, a gente tem a nossa autoridade de mercado, mas a gente pode inovar muito ainda, sabe? Tipo, esse mercado de logtech é um mercado muito novo. São assim para ficar é o conjunto de cultura, reconhecimento, liberdade e um pouco também do impacto positivo que você tem na ponta ali, né? Então acho que tudo isso faz também com que tenha essa motivação para ficar, sabe? E tentar traçar uma carreira sólida, né? Então, até falando de mim mesmo, assim, né, da minha carreira, eu acho que também tenho muito pouco tempo também de carreira, muito pouco tempo, assim, de experiência, pelo menos no cargo que eu tô hoje, então eu tenho muita coisa ainda para aprender, sabe? Mais que eu esteja, tipo, há bastante tempo aqui na FretBras e tal, mas ainda sou muito pequeno, assim, sabe? Olhando por tanta coisa que eu ainda consigo aprender e agregar dentro da empresa, né? Então, eu acho que o conjunto de tudo isso leva a querer ficar aqui e experimentar um pouco mais, sabe? Tipo, pô, o que a gente vai virar daqui 1 ano, né? Se durante esse último ano agora que a gente teve muita coisa aqui legal na FretBras, imagina daqui 1 ano como que a gente vai estar, né? Então, é essa curiosidade também de querer ver onde que a gente vai chegar, onde a gente vai, quais mercados a gente vai alcançar daqui para frente também. Então, isso eu acho que é a motivação que a gente tem, né? É legal. Não, e é legal isso que você falou também. O que a FretBras vai ser, né? Daqui 1 ano, 2 anos. Essa é a expectativa também né, de inovação, assim, de não saber, entre aspas, o que vem pela frente também é um motivador bem grande, né? Eu acho que então. é muito legal isso mesmo. Então, basicamente, assim, né? Hoje a gente vê
que as pessoas costumam mudar muito também de emprego por questão de dinheiro, né? E aí a gente vê que, acho que não só você, mas muitas outras pessoas aqui da Frete prezam muito pela questão da cultura da empresa, do propósito da empresa. Então, acho que isso é muito legal também, que a gente vê que isso reflete em várias pessoas, né? Isso é muito É, legal. acho que tem que saber olhar, assim, né, os lados positivos e tal. Tipo, principalmente eu acho que foi, sei lá, porque também foi aqui que eu comecei, né, então acho que também tem essa questão também, assim, de ter um carinho a mais, né, pela empresa. Então acho que tudo isso vai influencia, né. Com certeza. E Aleph, então você entrou aqui na Frete quando a Frete era ainda muito pequena, né? A gente sabe que a gente ainda tem muito para crescer, mas quando você entrou, era menor ainda. E os times de tecnologia, eles eram bem enxutos, né? E quando você voltou para cá, que você teve essa transição, que você foi para Easy Invest, e depois você voltou, nesse momento a empresa já tinha crescido bastante e ela já tinha aí aproximadamente umas 350 profissionais, né, de tecnologia. Na área de tecnologia, produto, dado, enfim, aí englobando todas as áreas. Como que foi essa experiência para você, assim, de ter saído com a empresa pequena e quando você voltou, ela já estava bem maior, né? Como que isso contribuiu para sua carreira? Certo. Eu acho que, tipo, se for resumir uma palavra, assim, é maturidade, assim, sabe? Tipo, quando a gente era ali um pouco menor, a gente não tinha, a gente tinha muito mais controle sobre as coisas que a gente fazia, né? Porque era uma equipe, sei lá, de 8 pessoas na época ali, então era muito fácil gerenciar, né? Todo mundo o que estava fazendo, o que a gente ia atuar. Mas por outro lado, quando você tem uma equipe grande, você consegue entregar muito mais coisas, né? Porque é muito mais braços fazendo coisa em paralelo, né? Então é muitas frentes que você consegue atuar. Só que para isso você precisa também de processos, né, para poder se escalar de forma saudável. Então acho que tipo olhar para o crescimento assim da companhia, a gente consegue ver maturidade tanto nas pessoas, né, que estão aqui, né, então inclui isso aí também. Então tive muito mais maturidade assim profissional para participar de decisões, né, entender que pô, determinada hora tem algumas coisas que são mais importantes que você precisa focar do que outras. Às vezes no meio do caminho saber pivotar alguma ideia também. É, e também eu acho que sim, a nível empresa, né, falando da Fretebras também, deu para ver essa maturidade, assim, que ela também adquiriu ao longo dos anos, né, porque não é fácil você ter 350 pessoas trabalhando e fazer isso dar certo, e isso falando só de tecnologia, né, agora falando da empresa como um todo, já são mais de 1.000 pessoas, né, então, para estar tudo funcionando, precisa ter um processo bem definido, né, e isso acho que reflete a maturidade, assim, que a companhia veio adquirindo ao longo desse tempo. E essa questão de maturidade que você mencionou é legal, porque quando a empresa ela é pequena e a equipe é pequena, vocês conseguem tomar decisões, né? Definir coisas ali muito mais rápido também, né? Então você consegue colocar mais sua ideia ali e definir. E quando você tem uma equipe maior, assim, você tem que entender que tem outras pessoas participando ali do processo, outras pessoas que vão dar opinião, que, né, vocês vão ter que discutir aquilo e entender o que é melhor para a empresa. Então, isso é bem legal também, com certeza, faz a gente amadurecer aí profissionalmente. Aqui na Fred, a gente tem uma cultura bem forte de teste, né? Que coloca a percepção do cliente bem no centro das nossas decisões. Tudo que a gente vai decidir, a gente sempre tem muito claro qual é a percepção do nosso cliente. Conta pra gente como que foi lá no início, né? Como era essa cultura de teste lá no início, quando você chegou aqui na Fred, e como que é a sua experiência com essa cultura de teste no seu dia a dia, né? E como que isso ajuda no seu desenvolvimento profissional? Certo. Lá no início, lá, tipo, acho que isso faz até, complementa a pergunta que a gente respondeu agora, né, de como era antes e depois, né. Tipo, antes lá a gente tinha muito a visão ali a gente sempre teve a visão do que o caminhoneiro ali queria, a gente sempre tentou trabalhar orientado a isso, né, ao usuário ali, mas a gente não tinha, por exemplo, vamos fazer uma feature, sei lá, uma feature de fretes.
vamos ver como é que esse caminhoneiro usa essa feature. Não tinha, né, essas pesquisas ali com o usuário, né, essa parte de experiência de usuário. Então a gente ficava meio que lá no início às cegas, né, tipo, o que a gente tá fazendo aqui, será que o cara vai aprender a usar? Então era muito um achismo nosso. Vamos tentar fazer algo fácil, tal, dele entender, e beleza, a gente ia lá, fazia, o cara no final das contas ali gostava, né, do que estava sendo entregue, mas não tinha, assim, esse estudo mais aprofundado com o usuário, né, então vamos fazer uma pesquisa de usuário, pô, vamos ver qual é o entendimento dele sobre essa feature. A gente vai fazer o nosso check-in, por exemplo, do caminhoneiro. O que o cara entende como check-in, sabe? O que é o check-in para ele? Ele entende que quando ele faz o check-in, ele vai estar disponível para achar um frete naquela região e também as empresas achar ele também. Então não tinha muito, assim, essas pesquisas lá no início, né? E agora, assim, que a gente tá agora não, né? Sei lá, em 2017, 2018, acho que a gente começou a fazer esse tipo de pesquisa. E desde que a gente começou a fazer, a gente tem informação muito rica ali, né? Às vezes você faz uma tela, pensa em uma feature ali, e o usuário entende mais totalmente diferente. Então você acaba antecedendo ali o desenvolvimento e não precisando, sei lá, desenvolver, gastar um mês desenvolvendo alguma coisa, lançar e depois ter o feedback de como é que ficou, né? Então você consegue aprender antes mesmo de lançar uma feature, o que o cara está entendendo, se está sendo legal, usabilidade, se não está. Então, colocar o usuário assim no centro das decisões, eu acho que é algo importantíssimo de ser feito. E a gente tem que fazer porque senão a gente acaba errando muito, sabe? E é muito tentativa e erro, né? Então é melhor você já incluir o usuário ali, né, no seu ciclo de desenvolvimento para tentar fazer algo que ele entenda ali, algo já validado. E a entrega de valor, né, para o usuário, assim, no final. Sim. Você tá realmente ali mostrando que o produto ele tá ali para ajudar, né? Então a gente não vai fazer qualquer coisa e entregar qualquer coisa, não. A gente vai ver o que o nosso cliente precisa. Aleph, eu sei que no começo, né, a gente conversou, você era um pouco mais tímido, você ficava mais na sua, assim. Como que você conseguiu superar a sua timidez e se destacar para conseguir se desenvolver e crescer aqui dentro? Eu acho que sempre fui um pouco mais calado, assim, sabe? É um pouco do meu perfil, assim. Mas também tentei me forçar a desenvolver essa parte também, sabe? Eu acho que você. É lógico, vai muito de pessoa para pessoa. Tem pessoa que realmente não quer, é o jeito dela, então você não precisa forçar ela a ser mais comunicativa ou falar mais, né? Você tem que também respeitar um pouco ali do que cada um, o perfil de cada um, né? Mas eu sempre tentei me forçar, assim, a tentar ser um pouco mais comunicativo, né? Depois de receber ali alguns feedbacks. Então, até quando eu voltei mesmo, assim, era um pouco mais caladão também, mais na minha e tal, mas recebi alguns feedbacks, tipo, poderia ali ser um pouco mais extrovertido, poderia comunicar um pouco mais com a galera do time, não sei o quê. E aí fui vendo que é legal se desenvolver, né, dessa maneira, você acaba conseguindo contribuir um pouco também além da sua área ali, né? Eu acho que eu tive muito contato com pessoas de outras áreas aqui dentro, então acabou que isso ajudou muito a desenvolver a comunicação, porque eu sempre tinha que ir para uma reunião, explicar alguma coisa, ou às vezes puxar alguma reunião, sabe? Ou então vir com alguma ideia, defender essa ideia. E aí acabou que de tanto às vezes fazer isso e se forçar a fazer isso, começou a melhorar, sabe, assim, um pouco. E hoje eu vejo que melhorou muito, assim, né, a minha parte de comunicação. É lógico que sempre pode melhorar, então acho que isso aí é algo que dá para sempre trabalhar, mas tem melhorado, assim, bastante, sabe? Se eu pego desde quando eu comecei até agora, é totalmente diferente do jeito que eu me comunico, que eu às vezes lido com pressão, com feedback, como que eu dou feedback também para as pessoas. Então acho que é um pouco também da maturidade que a gente comentou, né, agora há pouco, né, maturidade profissional que você vai pegando, né? Então acho que vai um pouco de experiência também, então no início você não tem tanta experiência, né, você fica mais ali acanhado e tal, conforme você vai entendendo mais as coisas, conhecendo mais o negócio, você também vai querendo, você cria essa segurança em falar mais, sabe? Então, eu acho que é um processo natural. Tem pessoas que já têm isso bem desenvolvido, outras pessoas têm que trabalhar um pouco para desenvolver, né? É bem isso, mas é legal que você mesmo consegue ver, né? Essa evolução que você teve, assim, desde quando você entrou até agora. E acho que é muito disso, assim. Hoje você tem um cargo de gestão, né? Então, eu queria que você contasse um pouquinho pra gente como que foi essa mudança de você sair da parte mais operacional e mais técnica
e dar mais foco em gestão e desenvolvimento de pessoas, né? Como que foi essa mudança para você? Beleza. Eu acho que foi a parte mais difícil, sim, falando de desafios de carreira, né? Porque acaba que você tá muito focado ali a trabalhar com o código em si, e pessoas é totalmente diferente, assim, né? Eu acho que os problemas são bem diferentes. Então, muito também, assim, dessa parte de pessoas envolve um pouco também de vivência, assim, né? Então, às vezes você não tá preparado, às vezes você não viveu muito de algumas situações que esse tipo de atuação exige, né? Então, sei lá, no início, né, com alguns exemplos para ficar mais claro. Quando eu comecei, não era tão acostumado a, sei lá, chamar uma pessoa e dar um feedback para ela ali construtivo, né? De, pô, fulano, eu acho que nesse ponto aqui você não mandou tão bem, eu acho que você pode melhorar nisso, não tá legal isso, isso era coisa que eu não fazia como desenvolvedor. Às vezes Sim. recebia esse feedback e tal, mas em questão assim de chegar lá e dar o feedback, não tinha esse costume, né? E hoje a maioria das pessoas também não tem esse costume, né? A cultura de feedback, ela é difícil de ser trabalhada, nem todo mundo gosta ou tá preparado para dar ou para receber feedback. E aí, quando eu vim para essa parte de gestão, precisei melhorar isso, né? Então, no início era um parto, assim, a hora que eu tinha que dar um feedback para alguém e tal, tipo, era a noite inteira pensando em como é que eu ia falar, como é que eu ia abordar, se a pessoa ia ficar, sei lá, chateada comigo de falar isso e aquilo. Mas é porque é um contexto muito diferente do que você vivia antes, né? Então, eu acho que conforme você vai também treinando, né? Porque eu acho que tudo é treinável, né? Tipo, toda Uhum. habilidade ali que você vai adquirir, né? Seja ela hard skill, soft skill, é questão de treino. Você tem que fazer para ficar bom nisso. Então, acho Sim. que conforme também fui tendo essas experiências aqui dentro, essas situações foram acontecendo, eu fui me desenvolvendo, né? Então, no início foi muito difícil para mim essa transição, sabe? Mas com o tempo, assim, com as pessoas também auxiliando, o apoio dos líderes também, da gestão, a gente sempre foi, eu acho que trabalhando para evoluir esses pontos que a gente, quando assume esse papel, não está ainda tão preparado ou tão desenvolvido, né? Então, acho que é um processo, acho que ainda tem muita coisa para melhorar, acho que todo mundo tem, né? E acho Sim. que o importante é ser também estar aberto a receber feedbacks e estar preparado para sempre evoluir, né? Então, eu acho que é a chave, assim, também do sucesso é essa, né? Você está sempre buscando ali evoluir para chegar lá, né? Ter um foco e trabalhar para chegar lá. A gente está chegando aqui para o final da nossa entrevista. Foi muito legal, né, esse bate-papo, e vamos lá para a nossa última pergunta, então. Aleph, como que você enxerga a importância da tecnologia para o desenvolvimento do transporte rodoviário de cargas hoje no Brasil? Então, acho que a gente conseguiu evoluir bastante, assim, a maneira com que os motoristas ali buscam cargas, né? Então, antigamente a galera ficava ali nos postos, né, nos comboios ali para tentar achar algum tipo de carga. E agora basta o cara ter um celular que ele consegue ver cargas ali do Brasil inteiro, né? Então ele consegue tanto ter cargas para ir, para voltar. Então acho que tipo assim a gente conseguiu trabalhar bastante ali na eficiência desse transporte, né? Então trabalhar em cima da ineficiência que existia dentro desse mercado, né? Então, acho que ainda é só o início, que eu tinha falado lá atrás, tipo, tem muita coisa assim que a gente consegue fazer para revolucionar, né, esse meio assim do transporte rodoviário de cargas. Mas assim, falando em termos gerais, a gente conseguiu trazer praticidade para o usuário final achar uma carga, independente de onde ele estiver. Não precisa mais se deslocar para um local ou ele ter medo, tipo, vou para São Paulo e vou voltar sem carga para Goiás. Eu acho que é meio que impossível, assim, ele vir para fazer uma viagem de Goiás a São Paulo e não ter uma carga para voltar, né? Então a gente consegue complementar. E tem pessoas também que não só complementar a renda, né, mas tem motoristas que hoje vivem só ali da plataforma, né? Então só procura carga por lá. A gente já teve vários depoimentos ali na nossa loja, né? Do pessoal avaliando o aplicativo, etc., falando disso. Então a gente conseguiu, acho que, no final das contas ali também trazer uma certa saúde financeira a mais também para o motorista, né? Porque olhando no final das contas, se o cara carrega mais carga, ele consegue voltar com carga, ele também vai ter mais dinheiro no bolso. Então acaba que a gente também conseguiu ajudar, né, o usuário final a ter uma saúde também financeira, também olhando assim por esse ponto de vista, assim, né? Então acho que ainda tem muita coisa para evoluir, mas em termos gerais, eu acho que a gente melhorou a eficiência, né, do mercado.
Sim, com certeza. E para as transportadoras também, né? Que hoje é muito mais fácil aí para elas postarem o frete e conseguir ali um motorista para fazer esse frete. Então, uma visão 360 ali mesmo, né? De todo esse transporte aí rodoviário de cargas. Muito legal ver a sua visão. Bom, chegamos ao fim, então. Foi muito legal conhecer um pouco da sua trajetória profissional aqui na Frete, um pouco mais da área de tecnologia também, ver a sua visão sobre tudo isso. E é isso, espero que você tenha gostado também da entrevista. Espero que contribua aí também um pouco para a sua carreira profissional, né? É legal também quando a gente pode bater esse papo e relembrar tudo que a gente viveu, relembrar a nossa carreira, né? Tudo que a Sim. gente fez para chegar até onde a gente está. Então, eu espero que você tenha gostado aí de ter conversado aqui com a gente um pouquinho. Não, show. Gostei demais, é muito legal. Igual você falou, né? Às vezes a gente fica tão habitolado ali no dia a dia que você esquece, né, de olhar o que que você já fez, o que que você já passou, né? Às vezes até pra aprender mesmo com os próprios erros da gente ali, né? Então, às vezes é sempre bom refletir, né? Tipo, pô, o que que eu fazia lá atrás, o que que eu tô fazendo hoje? Será que eu ainda tô com essa, sei lá, mesma garra, mesma motivação que eu tava lá atrás, sabe? Porque eu acho que muito de onde a gente chega, assim, é reflexo que a gente fez e brigou, né, pra conseguir o que a gente consegue, assim, né? Então, a gente Certeza. não pode parar, e eu acho que é legal, assim, parar, olhar o passado, o que que a gente já fez, onde a gente veio também, né? Sempre lembrar das origens ali. Mas eu gostei bastante, foi bem legal o papo. Que bom, Aleph, que bom. Muito obrigada. Certinho, valeu, obrigadão, eu que agradeço.